Olá, meus alunos confeiteiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de massas do nosso curso Confeitaria Sem Segredos. Nós estamos apenas começando, estamos aprendendo primeiro as massas, depois recheios, coberturas e, enfim, as montagens dos bolos. Nesta aula, nós aprenderemos uma massa de chocolate, que é uma versão minha de um bolo nega maluca que eu aprendi. Eu fiz algumas modificações para o bolo ter umas características diferentes do nega maluca. O nega maluca é uma massa mais densa, eu fiz algumas modificações para que esse bolo tivesse uma consistência, depois de pronto, ele ficasse um pouco mais fofo, uma massa que fosse um pouco mais leve do que o nega maluca. É uma massa muito saborosa, vocês vão adorar, e muito fácil de fazer, que é uma massa feita no liquidificador. Para quem não tem a batedeira planetária ou não tem uma batedeira em casa, vai ser uma ótima receita, porque vocês vão conseguir fazer com o liquidificador. Se vocês tiverem uma mão boa e não cansar muito rápido, até no fouet vocês conseguem fazer sem o auxílio de nenhum aparelho eletrônico. Então vamos aprender essa massa de chocolate? Para fazer a nossa massa de chocolate de liquidificador, nós precisaremos de 2,5 xícaras de farinha de trigo. Nesses dois potinhos eu tenho 2,5 xícaras. Precisaremos de 1 xícara de açúcar refinado, normal. Precisaremos de 1 xícara de chocolate em pó. Duas colheres de sopa de fermento em pó. 2 ovos, 1,5 xícara de leite comum, leite integral, e 1 xícara de óleo de soja. Bom, vamos agora ao preparo. Agora que eu já mostrei todos os ingredientes para vocês, vamos ao preparo da nossa massa de chocolate. Super simples, não tem nenhum segredo. E aqui eu tenho o meu liquidificador, qualquer liquidificador que vocês tiverem em casa. Os ingredientes não é uma quantidade muito grande, então para essa quantidade de ingredientes vocês conseguem bater em qualquer liquidificador, tá? E vamos lá. Primeiro nós faremos com todos os líquidos, tá? Nós vamos misturar o ovo, os 2 ovos, 1,5 xícara de leite e 1 xícara de óleo. Então, nós colocamos tudo junto, tá? Os 2 ovos, 1,5 xícara de leite e 1 xícara de óleo. Nós vamos bater até ficar uma mistura bem clarinha e não dá pra gente ver mais os ovos, tá? Vamos emulsionar essa mistura. O óleo e o leite não se misturam, mas quando nós batemos e fazemos isso muito rapidamente, eles acabam se misturando. Se a gente deixar essa mistura descansar, é lógico que vai se separar de novo, mas o momento de fazer a massa é bem rápido, então nós vamos bater assim que tiver tudo muito bem misturado, que a gente não estiver vendo mais o que é ovo, o que é óleo, o que é leite, a gente vai adicionar os secos aos poucos, tá bom? Então vamos lá bater?
pronto. Nós misturamos aqui todos os ingredientes. Vou mostrar para vocês. Aqui fica bem clarinho, ó. Tá vendo? E não dá pra gente ver, até por fora dá pra gente ver, não dá pra gente ver onde tá o óleo, o leite, tá tudo bem misturado. Então, eu vou tampar aqui o meu liquidificador e vou ligar na velocidade mínima. Depois eu tiro a tampa e vou adicionando os secos. Primeiro a farinha, o açúcar e a farinha nós vamos colocar aos poucos, tá? Nós não adicionaremos de uma vez. Então, vamos lá. Bom, aqui eu adicionei já quase toda a farinha, ela começa a ficar um pouco mais pesada para bater no liquidificador, aí agora nós vamos pulsar apenas. Nós não vamos bater na velocidade normal do liquidificador, nós vamos ir pulsando até terminar de misturar essa farinha e nós acrescentarmos o restante, que só tem mais um pouquinho. O fermento, assim que nós adicionarmos toda a farinha, nós já colocamos o fermento. Só dá uma pulsadinha, o suficiente para misturar, não bata demais e já tá pronto. Então, vamos lá. Eu dei aqui uma misturadinha com a espátula para terminar de ajudar a terminar de misturar a farinha e agora já vou adicionar o fermento. Aqui já é o suficiente, a nossa massa fica assim, nessa consistência, uma cor bem bonita. E aqui nós já podemos levar para o forno. Ó. Para essa massa, nós vamos aprender um truque novo. É uma coisa bem simples, tá? Eu tenho aqui a minha forma, aro 20, e tenho papel toalha. As minhas massas de chocolate, como que eu costumo fazer? Quando eu faço untada,
eu coloco a margarina e em vez de untar com farinha, eu unto com achocolatado ou com chocolate em pó. Para que a nossa massa fique bonita por fora, não fique com aquelas manchas brancas de farinha. Mas aqui a gente vai aprender diferente. Eu tenho papel toalha comum. Eu vou pegar aqui a folha e vou colocar no fundo da minha forma. E ela vai ficar com essas abas aqui pra cima. Eu posso cortar ou eu posso deixar aqui sim. Como eu já tenho aqui a minha tesoura fácil, eu vou cortar. Ficou marcadinho aqui. Então, eu vou cortar esse excesso, essas pontas. E aí, isso será a nossa forma untada. Nós não colocaremos nada, nem margarina, nem óleo, nem farinha, tá? Será apenas o papel. Então, cortei aqui mais ou menos do tamanho do fundo da minha forma. Tá aqui. E aí, a gente já vai colocar a massa pra gente levar pro forno. Olha só a consistência da massa, gente. Lembrando que aqui essa receita vai dar essa forma de aro 20, tá? Vai ficar uma forma bem cheinha, que ela cresce. Se vocês precisarem, vocês podem dobrar a receita ou podem diminuir, façam conforme a necessidade de vocês. Bom, aqui a nossa forma tá um pouquinho mais da metade, sobrando uns 2 dedos para a massa crescer. Nós vamos levar ela pro forno assim. E assim que estiver pronta, eu volto mostrar para vocês como ficou, tá bom? Cerca de 30 minutos, 35 minutos de forno é o suficiente numa temperatura média. Aproximadamente 180 a 200 graus. Alguns fornos são diferentes, então pode ser que seu forno asse mais rápido ou pode ser que demore um pouquinho mais. O importante é depois de uns 25 minutos, 30 minutos, a gente abre o forno, que a massa já vai ter crescido, já vai estar já praticamente cozida. A gente espeta com um garfinho, com um palitinho, para a gente saber se tá cozido ou não, tá bom? Então, eu vou levar pro forno e volto para mostrar como ficou. Voltamos com a nossa massa já assadinha. Olha só como cresceu quase um dedo para fora da forma. Eu poderia ter assado aqui na minha forma mais alta, mas como eu falei para vocês, eu prefiro usar as formas mais baixas, porque a forma mais alta às vezes a massa não assa corretamente, mas essa daqui teria dado certo. Eu vou desenformar para mostrar para vocês, lembrando que a gente não untou o fundo da forma, a gente utilizou o papel para poder servir como se a forma tivesse untada. Então, vamos lá. Eu passo a faca aqui, vou tentar passar cuidadosamente, né, pra gente não marcar muito o bolo. O fundo tá totalmente solto, então eu vou tirar já. Bom, aqui está a nossa massa e ele fica com esse papel aqui no fundo. Então, o que nós vamos fazer? Apenas puxar delicadamente. Ele sai inteiro, tá? Inteiríssimo. E tá aqui nosso bolo. Não queima, não gruda. Super bonita a massa, bem retinha, tá vendo?
Esse esfareladinho aqui foi na hora de eu cortar. Mas vamos lá. Vamos dividir essa massa. Como ela ficou alta, eu posso dividir em mais que 3 fatias. E eu vou fazer isso. Então, vamos cortar para vocês verem a textura dessa massa. Ó, fofinha. Vamos fazer mais uma camada. Acho que dá para fazer 4 camadas. Ó, uma massa super fofa, ela é mais delicada do que o nosso pão de ló, tá? Então, se eu forçar muito ela aqui, ela vai quebrar. Mas ela é super fofa, daria pra gente fazer vários tipos de bolo tranquilamente. Ela não é tão estruturada como uma massa de bolo naked cake, por exemplo. Provavelmente não aguentaria a estrutura do bolo, a não ser que fizesse a receita original do Nega Maluca. Mas é uma massa fofa, que tem uma estrutura legal para você fazer vários tipos de bolo, tá? Então, tá aqui. Essa daqui ficou até alta, acho que eu vou fazer mais uma camada aqui. Cinco discos de massa rendeu a nossa receita. Eu vou ajeitar aqui com o nosso recheio. Nós faremos um recheio prestígio, vai ficar divino. Bom, é isso. Nessa aula nós aprendemos a massa de chocolate, é uma versão minha do bolo Nega Maluca. Na verdade, eu acrescentei ingredientes para poder fazer com que a massa ficasse um pouco mais estruturada, porém um pouco mais fofa. E a gente pode utilizar em diversas preparações. Vocês podem ver que para fazer um bolo no pote vai ficar perfeito, vocês podem tá esfarelando ele ou tá fazendo quebradinho, cortando, vai ficar ótimo. Para fazer cake pops, para vocês fazer inclusive pavê, tem muitas receitas de pavê que nós vemos que são feitas com massa de bolo mesmo, massa pão de ló. Então, assim, vocês podem fazer uma infinidade de coisas. Essa massa a gente pode, inclusive, usar para aquele bolo Souza Leão, que é uma massa que a gente utiliza 2 fatias de massa de chocolate e 2 camadas de massa de pão de ló ou uma massa branca de baunilha mais simples. É montado com baba de moça, fio de ovos, é um bolo mais tradicional. Então, essa massa a gente poderia utilizar para um bolo assim, poderemos utilizar como fundo de tortas, tem uma infinidade de possibilidades. Podemos acrescentar ingredientes, podemos saborizar essa massa ainda mais colocando pedaços de chocolate, gotas de chocolate. Podemos colocar nozes, vai ficar perfeito, vai ficar parecendo um brownie. Então, tem uma infinidade de coisas que nós podemos fazer com essa massa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido bastante e que vocês testem esta receita, façam em casa, tentem fazer de formas diferentes, formatos diferentes, brinquem bastante. Não se esqueçam de comentar abaixo do nosso vídeo, deixar suas dúvidas, sugestões. Para mim é muito importante saber o que vocês estão achando do nosso curso. Nosso grupo no WhatsApp está à inteira disposição de vocês, disponível sempre que possível para poder responder as dúvidas de vocês pessoalmente. Então, quando fizerem, postem a fotinho de vocês lá e postem no Facebook, me marquem, enfim, tem uma infinidade de jeitos para a gente se comunicar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima!